Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet comigo, Patrícia Vaz, com a Dalva maravilhosa, presidente de honra da ONG Animal.com. Tudo bem, Dalva? Maravilhoso, lindo mesmo, dia ensolarado. Ó, é um bom carinho de Deus para a gente começar assim, ó, vibrando de energia boa. Estamos recebendo ela que é muito conhecida dos meios de comunicação aqui de Criciúma e região, Cleimar de Souza. Prazer em recebê-la, Cleimar. Olha, o prazer é meu. Pela primeira vez na minha vida, eu estou aqui dando uma entrevista para falar sobre pet. Quem diria, né? Semana passada eu estive no programa do Antônio Colossi, sempre falando sobre a minha carreira como cantora, comunicadora, apresentadora. E agora eu vou contar aqui uma historinha que eu, quando fico ao lado da Dalva, não adianta, né? O jingle da Dalva não sai da minha cabeça. Sabe que por muitos anos a Dalva foi, né, locutora, apresentadora do programa de rádio que tinha uma grande audiência, horário nobre, na Rádio Eldorado, né? Dourado e na Ulha Negra. Eu não sabia disso, Eldorado Cleimar. Mentira, Dalva! Então tá, era um horário nobre. Inclusive, a Ivone de Oliveira era produtora da Dalva. E eu apresentava também um programa lá. E aí, o jingle da Dalva é Rádio Povo, Dalva Pires, Dona Del. Aí entrava a Dalva. Bom dia, gente bonita, alegria, alegria. Lembra, Dalva? Ai, voltou as memórias. Não tem como eu falar com a Dalva, eu olhar para a Dalva e não lembrar, né, desse programa maravilhoso que por muitos anos a Dalva apresentou e esse jingle maravilhoso que a gente não esquece, né, Dalva? Agradeço, porque a vida vai passando e a gente vai deixando. Vai deixando. Verdade. Mas que bom. Mas vão ficando as lembranças, né? As lembranças vão ficando e foi um bom período, né? Um bom período. Acho que tudo tem, né? Tudo tem uma história na vida da gente. Nada acontece ao acaso. Exatamente. Porque onde já se viu, um dia eu estaria aqui me envolvida com os animaizinhos. Eu passava na rua, olhava. E tinha sempre um cachorrinho em casa, porque sempre alguém abandonava um. Então, a gente colocava lá dentro, né, de casa, cuidava até eles ficar velhinho, morrerem direitinho. Mas eu não tinha esse olhar assim, ai, olha ali um de rua. Eu nem imaginava cachorro abandonado. E eu queria entender isso. Eu queria entender o porquê que tem pessoas que desprezam, outros, né, que ainda, além de desprezar, ainda maltrata. Verdade. E tem outros que acolhem, às vezes nem condições financeiras para aquilo não tem, vivem de ajuda. E eu não entendo. Eu vi nesses dias uma frase que me chamou muito a atenção e eu gostei muito, que até veio da doutrina espírita essa frase. Sou católica, mas aprecio muito a doutrina espírita porque tem umas frases muito verdadeiras. Como, por exemplo, assim como para uma criança o pai dá um brinquedo para ele se divertir, para ele ser feliz, Deus deixou os animais para o homem ser feliz. E o homem é tão ingrato que maltrata o brinquedo lindo e maravilhoso, divino, que Deus, o soberano, deixou para que ele fosse feliz, para que ele fosse curado da depressão, para que ele fosse aquela pessoa desequilibrada que muitas vezes passa por um desequilíbrio emocional, né? Muitas vezes a gente fica numa fase meio bipolar na vida, enfrentando o estresse, os tsunamis. O animalzinho nos acalma, nos coloca no controle, pois o homem é tão ingrato, é tão insano, que ainda maltrata o brinquedo tão maravilhoso que Deus deixou para que nós conseguíssemos superar esses momentos, esses distúrbios emocionais que nós passamos nessa vida. O Cleimar, assim, tu toca num momento assim, muito delicado. Eu sempre digo assim, ó, é o ser humano que ainda não evoluiu. Ele está lá atrás ainda naquelas coisas de que tudo tem que ser levado no cabestro, tudo tem que ser conforme ele quer, comandar. Ele ainda não tem a sensibilidade de verificar a sintonia dele para com os animais, para com uma árvore. Se o homem entendesse bem, 50% do seu pulmão, da sua vida, está pendurado numa árvore. Mas eu não sei se ele deixou de estudar, não sei o que aconteceu, de ter, não precisa de estudar, é ter conhecimento, tá? Então, assim, ó, do momento que tu inspira,
e tu respira, uma árvore está buscando o gás carbônico que ela precisa dele. Existe uma troca. E qualquer coisa que ocorra na tua casa, até a gente vê em termos de cidade mesmo, sabe, Paty? Ah, tem um pessoal de rua dormindo embaixo daquelas árvores. Eles vão lá, cortam a árvore que não tem nada a ver. O problema é o pessoal que está ali fumando, ou sei lá o quê. Aí eles vão lá, fazem a árvore, tiram a vida da árvore em detrimento de alguém que não tem justificativa. Como se a árvore fosse culpada de alguma coisa. Fosse culpada. Ah, resolvi o problema, tirei a árvore. Vou lá, faço poda, aliás, desastrosa, porque alguém estava dormindo ali. Então, os valores, as coisas estão distorcidas. Assim também um animal, tá? Ah, de repente, uma pessoa passou e fez um gesto assim, um animal tentou se defender. Vamos lá? O problema é o animal. Os pitbulls, que às vezes as pessoas entram dentro do teu cercado, que é a tua privacidade, e acontece uma catástrofe, o que nós vamos fazer? Matar o animal. Exatamente. Aquilo ali foi um absurdo, né, gente? Entende? E essas coisas que eu acho que está tendo uma confusão, a mente não está trabalhando de uma forma adequada diante da situação. É que nós não evoluímos ainda. É isso que às vezes nós estamos num processo de evolução, mas, infelizmente, ainda não evoluímos o suficiente para enxergar o amor que existe no olho de um animal. Porque quer conhecer o amor verdadeiro? Olha no olho de um animal. E é a vingança que está acabando com o mundo, que está gerando as guerras, os conflitos, né? Está acabando com as pessoas, é a vingança. Então, se substituir esse sentimento de vingança pelo amor que já existe nos animais, que a gente vê nos animais, nitidamente no olhar de um animal, eu acho que daí o mundo seria outro mundo. Tudo seria diferente. Tu tens uma história muito bonita, assim, de que... Eu sou gateira agora, né? Gateira. Gateira. E parece, assim, que mudou a tua vida. Como é que é essa história? Eu sou gateira. Eu agora... por isso é que eu digo, Mas né? vocês já tiveram vários cachorros também. Sim, eu sempre tive um cachorrinho em casa, né? Sempre, desde a época que eu era solteira, meu pai sempre e a tua mãe teve. também não tinha uma afinidade? Na Meu pai. Na infância também? Na infância também? O meu pai uma vez, ele, na verdade, eu vou contar isso aí, tá? Mas tomara que ele não esteja assistindo. Mas uma vez ele disse assim, ó, se um dia ele perdesse o cachorro, ia doer nele tanto quanto ele perdesse um filho. Mas isso é bonito, É gente. lindo. Isso é amor. Amor. Mas na época a gente não entendeu. Né? Nós, 5 filhos, não entendemos quando ele falou isso. Hoje, eu entendo. Eu entendo, gente. É lógico que não é um amor diferente, mas é amor. E o amor é universal. Então, o mesmo amor que você tem pelo filho, mas não pode comparar, é amor. O amor, ele se manifesta de formas diferentes, mas, no fim de tudo, é amor. É amor de marido e mulher, é amor por um pet, é amor por um filho, o amor de pai e pela mãe, o amor pelos irmãos, tudo é amor, né? Então, quando meu pai falou isso, a gente não entendeu. Mas hoje eu entendo, tá? Hoje eu entendo e compreendo e perdoo também. Então, eu sempre tive cachorro, né? Sempre tive cãozinho, né? Mas gato não. Gato, eu tinha aquele preconceito. Você que não tem um gato, você que tem o preconceito com gato. Gente, gato é a coisa mais maravilhosa do mundo, você ter um gato em casa. Então, se eu chegasse numa casa que tivesse um gato, por exemplo, eu não me sentia à vontade. Eu já queria ir embora, eu tinha um certo receio. Pelo do gato, encostar num gato, Deus me livre, sabe? Não conseguia. Até que a gente tem uma casa de passeio, de descanso lá em Imbituba, né? E a vizinha ao lado, uma gata deu cria no galinheiro dela e ela estava lá com aqueles gatinhos. Então, lindos os gatos, né? Um siamês, outro cinza, outro assim mescladinho. E ela conseguiu colocar lá numa clínica, né? Lá eles iam se encarregar de colocar para adoção. Ok. Só que ficou a pretinha.
Aí a Pretinha ninguém queria. Nem a clínica aceitou a Pretinha. Ah, mas o meu marido, Deus me livre, falar em animal para ele. O que tinha de errado com a Pretinha? Por que não queriam essa Pretinha? A clínica disse que era mais difícil de conseguir que alguém adotasse. Por conta da Preconceito. Da cor, Preconceito, né? Eu acho que existe, esse né? pessoal não entende muito das coisas. Eu entrevistei muitas pessoas, né? Inclusive a Dalva, no meu programa de TV que eu tinha aqui na RTV, e sempre foi comentado sobre isso. Cachorrinho cor preta, gatinho cor preta, é sempre deixado de lado. Aí, o que aconteceu? Nós trouxemos ela aqui para Criciúma, a gatinha, a Mia, que hoje é o nosso xodó, para eu castrar. E eu disse, não, pelo menos eu vou ter a responsabilidade de castrar e depois eu vejo o que eu faço com ela. Mas pelo menos eu vou castrar, porque é uma menina, né? Então, eu disse, vou fazer a minha parte como ser humano. Bacana. Tá, trouxemos para Criciúma. Aí, eu não sabia que tinha que esperar 4 meses, né? Até conseguir castrar, né? Aí, o primeiro dia, ela ficou lá em cima na caixa d'água, na casinha da caixa d'água. O segundo dia, ela já ficou na área de serviço. O terceiro dia, ela ocupou a área de serviço e a cozinha. Conclusão. Hoje, ela escolhe a cama onde ela quer dormir, com quem ela quer dormir. Ela tem a cobertinha rosa pink, mas, infelizmente, quando ela escolhe a coberta de alguém, todo mundo tem que ceder. E, assim, nessa época, eu estava trabalhando na TV e eu estava, assim, numa rotina muito acelerada, muito puxada. Sabe, eu estava assim quase que no nível do meu estresse. Tá. E isso estava me prejudicando. Inclusive, eu procurei terapeuta, né? Porque você que trabalha com comunicação, você sabe, um programa diário de TV, todos os dias, de segunda a sexta, 2h30, programa ao vivo, é complicado. Sim. Então, eu estava fazendo terapia. E aí, a Mia, quando chegou, quer dizer, já na primeira semana, a gente já não queria mais doar ela. A gente queria era cuidar dela, castrar... E pronto, né? Ela conquistou até o coração mais duro que o meu marido, né? É uma pessoa assim muito querida, muito amável, muito caridosa, muito bondosa, mas muito teimoso. Se ele diz que é não, é não. Tá. E eu sempre dizia, eu tenho uma filha de 15 anos, aí eu dizia para a Laís, eu disse, minha filha, difícil vai ser conquistar o teu pai, porque ela já conquistou. E olha, conclusão, essa noite, por exemplo, que deu muito frio, Sim. né? Deu aí 2 graus. Ela dormiu agarradinha com ele. Ele não dormiu abraçado comigo, porque a Mia estava no lado que ela gosta de ficar, e se ele virasse para mim, ele ia ficar de costa para Mia. Ou seja, eu tô perdendo para gata já. Mas assim, houve uma transformação muito grande na minha casa. Tá? Eu moro com a sogra e o sogro, né, que moram na parte de baixo, eu moro na parte de cima, e a minha sogra, ela é alérgica ao pólen das flores, ela é alérgica ao pelo do gato, mas superou tudo. Bacana. Minha sogra Olha hoje só. não tem mais nada de alergia, tá? E ama ela de paixão, ama a gatinha de paixão, tanto é que quando a gente precisa viajar, às vezes a gente leva a Mia, quando a gente pode lá, mas quando a gente não pode, a gente deixa. E a minha sogra é que cuida, minha sogra é que dá patezinho. E meu sogro agora tá com ciúme, quer que eu deixe um sachê de patê ali para ele, porque, poxa, por que ela conversa só com a Pedra e não conversa comigo? Aí o meu sogro já quer conversar com ela. Então, assim, olha a transformação, eu só tô contando para ver a transformação que um gato fez na família, tá? E muitas vezes você vê um gato por aí abandonado, você não tá nem aí pro gato. Gente, é só levar, castrar e ser feliz. Tá? Muito bom. Cura a depressão, cura a ansiedade. Eu, né, encerrei meu terapeuta. Bacana. E assim, ó, eu tô aqui, mas eu tô pensando em chegar em casa e abraçar ela. Então, naqueles dias onde a gente tá mais, né, às vezes, vulnerável, digamos assim, você ouve aquele miau. Pronto, acalma tudo, tá? Você coloca no colo, aquilo ali acalenta. Então, você que está com depressão, você que está triste, você que está atravessando um momento difícil na sua vida, um momento de vulnerabilidade, muitas vezes por causa de um filho, por causa do marido, muitas vezes por causa do desemprego, né? Ou então por tudo de ruim que você assiste na TV, nos telejornais, né? Pega um gatinho, leva para sua casa e se prepare para a grande transformação. E a gente assim observa muito assim, que eu observo assim, que me deixa Clemar e parte assim triste, é assim, ó, morreu a minha mãe.
ou morreu meu pai, a primeira coisa, né? Certos filhos, não todos. O que fazem? Tá ali, ó. Nós temos um gatinho que morreu a mãe. Aí eles estão doando o gatinho com tudo que pertence ao gatinho. Assim, sentir aquele carinho, aquele respeito. Ninguém da pela família, mãe, né, pra ficar. Ninguém. É. Ah, morreu a minha mãe, aí tá o cachorro. Mas é nesse momento que eles vão Tem precisar do 5, cachorro e do 6 gato. filhos. É verdade. É nesse momento. E nenhum tem a coragem de dizer assim, não, eu vou trazer algo que a minha mãe amava, gostava, era a companhia da minha mãe, Sim. para minha casa, em homenagem a ela, sei lá, em amor a ela. É uma coisa tão maluca. Ah, que eu digo achei, Dalva, a que... coisa vai ficando perdida, esse amor de família. Eu achei que você ia dizer assim, ó, morre a mãe, morre o pai, a pessoa vai lá, adota um gatinho, adota um cãozinho, Não para querem nem da mãe, nem do amenizar pai. a dor. Mas não, além disso, ainda seria o animalzinho da mãe e do pai. Da né? mãe e do pai. Ai, eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu com essa família? A minha mãe tem 2 cachorrinhos, sabe? E a minha mãe é lúcida, maravilhosa, é uma pessoa fantástica, 94 anos. Nossa, que legal. Tá? Ela escreve, ela canta, faz poesia, escreveu livro, olha só, o livro da nossa vida, entende? Das criançadas, tudo, e ainda buscou um pouco lá da história para a gente conhecer um pouco mais. Mas olha a grandiosidade do coração dela, 2 cãozinhos. 2 cãozinhos. Aí, conclusão, O amor minha inspira. filha, né? assim, ó, ela determina, ela manda de nós. E disse assim, ó, esse fica com essa e esse fica com essa. E todo mundo assim, ai, que bom, mãe, a mãe deu, né? Olha só. Então, o que acontece assim na família que de repente tu não quer nenhuma lembrança, nada que pode ter uma conexão com os pais. Sabe Não que eu dá tenho pra uma entender. frase, né, que inclusive é a frase do meu WhatsApp, e eu disse, o dia que eu tiver coragem de fazer uma tatuagem no meu corpo, eu vou tatuar essa frase. E essa frase eu tirei de um rapaz, o Hamilton, que inclusive foi câmera muitos anos na Eldorado, depois ele caiu numa depressão profunda, mas numa depressão mesmo, que durou 2 anos, e quando ele saiu da depressão, ele escreveu esse livro, e o livro é A Vida Tem a Cor que Você Pinta. Né? Mas é Então, se verdade. você olhar a vida com os olhos do amor, você vai querer encher a sua casa de pet, de gato. E aquela pessoa que maltrata um animal é a mesma pessoa que olha o ser humano ali com fome, com frio, não dá agasalho nem comida. Então, a mesma pessoa, eu acho que a mesma pessoa que maltrata o animal é a mesma pessoa que tem o coração endurecido e maltrata o seu próprio irmão. Sensibilidade zero, né? Sensibilidade vamos zero. lembrar assim, ó, 2 graus deu, né? Tem gente que fica assim que eu vejo assim, ó, meu Deus, um animal amarrado numa corrente Curta. curta, às vezes sem abrigo digno, e ele quente, como é que ele pode dormir quentinho dentro de Exatamente. casa, sem pensar naquele animal que está ali fora, no frio, tremendo? Como é que fica, hein? Ou não tô nem aí, tu entende? Eu acho assim, ó, cuida. O ser humano tem que amar a si mesmo. O momento que você tem essa atitude, não se ama, não se gosta. Então eu digo assim, puxa vida, vai pro espelho, te olha, te ama, te gosta, te trata bem, porque do momento que tu estás bem, tu tem amor por ti, tu jamais vai Tratar o outro. O que tem na tua casa, em redor da tua casa, é o que está dentro do teu coração. Tu entende? Isso aí nem... Eu entro num ambiente de qualquer lugar, tá? Não é só assim, humilde, não humilde, em qualquer lugar. Tu já sente a energia pelo que está em redor de ti. Verdade. Então, ali é que o ser humano se perde. É não se olhar, é não se cuidar, é não ter carinho por si. Na verdade, a gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não tem dentro da gente, né? Verdade. E a Bíblia diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, como é que você vai amar um animal? Como é que você vai resgatar um animal, adotar um animal, ou pensar no outro, no animal, ou no ser humano, ou no irmão, se ele não tem dentro dele o amor? Porque tu não pode dar aquilo que tu não tem. Não tem Então, como. se na Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, o que Deus espera de nós é que nós nos amamos primeiro. Nós temos que nos amar para ter tanto amor dentro de nós que nós consigamos passar isso para o próximo. Agora, como é que vai amar o próximo se a pessoa não tem amor dentro dela? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Verdade. Agora, a Clemar disse que ela é gateira, né? A minha mãe tem uma gatinha, a Mami. E aí, ela escolhe também o lugar dela. Ela tem o lugar dela preferido no sofá. Então, às vezes, eu chego lá na minha mãe e sento no lugar dela. Ela fica me olhando e miando até eu sair do lugar. Gente, é incrível. Como eles se comunicam bem, são muito claros na comunicação. Eles falam, né? Falam. Eles falam, e eles têm a rotina. Isso. Por exemplo, tem o horário da comida. Não tem como tu ficar na cama, tá? Até 10 horas com esse frio, se você tem um gato em casa. Porque tem a rotina. Quando chega ali 8 horas, já começa a miar. E quando você percebe, já tem aquele bigodinho passando aqui assim, ó. Como quem diz, acorda que eu quero comer, acorda que eu quero comer, né? E é muito interessante. E gato, ele olha no olho e ele fala, sabe? E outra, o gato, ele é muito parecido com o ser humano, porque o cachorro é mais bobinho, né? O cachorro, você diz, sai daqui. Ele acredita. O cachorro, ele acredita muito no ser humano. E o gato fica assim, esse aí não me cheira bem. Por isso que o gato, falam que o gato, ele se assemelha muito ao ser humano, né? Antigamente, né? Lá, os faraós, eles tinham gato preto. 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 E o Japão, né? Que é o símbolo também, né, gente? Vamos lá, né? O gato preto, ele traz muita sorte. Meu gato é preto, né? A minha gatinha é preta, bem preta. Toda preta. E eles... Às vezes eu digo mesmo pro meu marido, pra minha filha, eu disse, meu Deus, gato não mia, fala. Porque depois, com o tempo, a gente já começa a interpretar o que eles estão pedindo, o que eles estão querendo, se eles estão reclamando, né? Sem contar que, por exemplo, nunca mais você vai tomar um banho sozinha. Porque entra para tomar banho, já vai ali, já fica esperando até sair do box do banheiro, né? É a coisa mais linda do mundo. E eles são muito parecidos com o ser humano, porque se você briga com ele não vem te agradar. Sabe? Verdade. Fica quase um dia todo sem conversar, sem olhar, Por sem isso agradar. que eu te digo. E o cachorro não, né? O cachorro não, o cachorro é bobinho. Vem cá, querido, vem. Ele já vem com o rabinho assim. O gato, ele só volta se você vai lá e faz um agrado nele. Sabe? Faz um carinho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ok, pega no colo. Aí pronto. Agora, se não, ele é igual ao ser humano, ele tem opinião, ele é opinioso. E aí, só mais uma consideração sobre o gato da minha mãe, que ela é muito interessante. Aí, outro dia, eu estava na minha mãe e ela começou a miar. A mãe falou, ela quer ração. Eu falei, mãe, mas tem ração no pote? Mas não é Não, ela quer que transborde. Eu falei, não, mãe, capaz, eu vou deixar ela miar pra ver o que vai acontecer. E ela ficou lá. E eu falei, eu não acredito que eu vou ter que transbordar o pote de ração. A hora que eu fui lá e deixei transbordando, assim. Aí ela foi lá, sentou e comeu, como uma rainha, sabe? A minha pede carinho. Às vezes ela tá lá, a ração tá lá, o patezinho tá lá. E ela veio e diz, mas o que tu quer? Tem água, tem patê, tem ração, o que tu quer? E ela fica olhando, miau. Aí a gente chega perto, daí o que ela quer? Ela vai ali e olha pra gente, é porque ela quer que faça carinho. Enquanto ela tá comendo. Meu gato também é assim. E aí, o que eu penso? Eu penso assim, ó, e esses gatinhos que estão aí na rua, né? Olha como eles são carentes de carinho. Verdade. Carinho, gente, a ração, tem raçãozinha de R$8 o quilo. Não, mas porcariada não, né? Porque assim, a ração tem que ser boa. Mas tem gente que acha que tudo é caro, Odal. Não, mas aí o que é, o Clemar, eu digo assim, ó, você não tem condições de estar comprando ração? Faça um pouquinho a mais de arroz, faz um pouquinho de carne, põe ali, mistura cozinhar direitinho. Pé de frango, bater no liquidificador. O Arthur Petroli, ele é o veterinário da Mia, ele ensinou.
até é bom para cartilagem, né? Para eles. Cozinhar o pé de frango na panela de pressão, depois tritura no liquidificador, faz o patezinho, guarda na geladeira, vai dando a semana toda. Olha que barato, com R$6 você vai lá, compra 1 quilo de pé de frango. Então, assim, e dá, ó, tá, gente? Sustenta, né? Sustenta muito. Então, assim, ó, não é caro. Porque eu acho assim, ó, tem muita gente que pensa, mas tem que vacinar, todo ano tem que não sei o quê, né? Só o prazer, tá? A alegria que um pet dá para o dono, para o seu tutor, eu acho que vale a pena cada centavo que a gente investe. Concordo. Ó, antidepressivo a gente não gasta mais, tá? Eu acho que eu não sei o que é isso. Antidepressivo a gente não gasta, tá? E se você tá aborrecido, tá triste, abraça né, o seu pet. Seu pet, eu o seu puxo pro gato. Porque eu gosto de gato. Então, hoje, assim, ó, se eu pudesse, eu acho que eu teria... A minha filha, a Laís, tem 15 anos, e às vezes eu falo para ela, incentivo, ela tá estudando no Senac, né? Tá fazendo informática. Aí eu disse, filha, tu vai ser muito grande, tu vai ter muito dinheiro. Eu disse, porque essa profissão que tu estás fazendo é muito importante, que tu quer seguir, né? Que tu tá estudando. Aí ela diz, mãe, eu não quero nada. Eu só quero ter dinheiro porque eu quero ter uns 30 gatos. Olha que maravilha. Que linda, né? é linda, é Uma linda. menina de 15 anos já com, né? Essa mentalidade, com essa mentalidade, né? Muito bom. Mas sabe por que ela tem essa mentalidade? Porque a Mia está lá na nossa casa. Entendeu? Muda. Transformou a realidade. Transforma a realidade. Um pet em casa transforma a realidade de qualquer família. Para essas crianças que não querem sair do computador, do joguinho de videogame, do celular. Gente, coloca um pet na sua casa. E tem um detalhe, né? Uma vez um moço que me falou isso, assim que eu, por exemplo, tinha um posto de saúde, 2 cachorrinhos foi abandonado e ele vinha da empresa deles e lá eles davam sanduíche, aquelas coisas assim. Ele passava e dava para aqueles cachorrinhos abandonados. E um dia ele me falou assim, sabe por que tem senhores desprezados e mulheres desprezadas que os filhos não querem na velhice em casa? Porque quando foram mais novos, eles tratavam mal todo aquele que era mais fraco. Por exemplo, a pessoa que às vezes ia pedinte lá em casa, ou um cachorrinho, ou um gato, eles desprezavam. Não desenvolveram amor entre os filhos. Não. Aí hoje pagam. Acabou nosso tempo, infelizmente. Obrigada, Dalva. Obrigada, Climar. Eu que agradeço, fico muito feliz. E foi uma experiência única na minha vida. Única e maravilhosa. Adorei, eu adorei. Muito bom. Eu acho que é uma sementinha, tá, que a gente está plantando para contribuir, porque é aquele negócio, né? Como é que se diz? O exemplo arrasta, né? A ideia convence, mas o exemplo arrasta. E eu acho que assim, ó, siga o meu exemplo, leve um gatinho para dentro de casa, você vai ver a diferença, você vai ver a transformação na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Eu sei que no começo assusta, é igual quando você tem um filho pela primeira vez, pega nos braços e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas depois você vai ver a sua vida se encaminhar. E não esqueça de levar junto um cachorrinho. Carinho de Deus, gente linda. Abraço, gente. Até. Beijo, Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.